Olá pessoal do canal Sem Medo do Enem, estou aqui para gravar o segundo vídeo para vocês do que deve cair nesse primeiro dia de prova. Agora a história, eu vou dar 7 dicas para vocês. Primeira dica que eu quero chamar a atenção aqui, período colonial na América. Toda a questão da chegada dos europeus, não só aqui no Brasil, mas na América como um todo. Como é que foi essa relação dos europeus com os indígenas? Como é que foi o processo de dominação, de colonização? Se aconteceu um processo de aculturamento, se houve uma dominação literalmente, as diferenças, por exemplo, o que aconteceu com os astecas, não é exatamente o que aconteceu com os indígenas aqui no Brasil, são coisas diferentes, né? Então, enquanto com os astecas, por exemplo, os povos ameríndios da América Espanhola, houve uma guerra de conflito, sobretudo uma coalizão que os europeus conseguiram fazer com os povos indígenas contra o imperialismo asteca. Já no Brasil, o processo de dominação foi um pouco diferente. Como os povos aqui do Brasil não tinham um império formando, né, era uma rede de quase 8 milhões de pessoas vivendo aqui no Brasil, o processo de dominação foi um pouco diferente. Então, o processo no qual o Brasil foi avançando, né, numa guerra contínua em direção ao oeste, empurrando os indígenas cada vez mais para o interior. Então, os europeus foram ocupando o litoral e avançando, enquanto na América Espanhola foi outro processo. Alguma questão nesse sentido pode ser que caia na prova do Enem para vocês. Outra dica também são relações socioeconômicas na colônia. Derivada da primeira questão, essa segunda questão aqui trata sobre todo o processo de relação com os indígenas, com os africanos, a parte do domínio europeu, essa relação assimétrica, a exploração, a estrutura de resistência, tudo isso pode cair na prova do Enem. Acho legal vocês darem uma olhada nessas questões também para a prova. Terceira dica correlacionada com a segunda, terceira dica sobre escravidão. Acho que vale a pena você dar uma olhada sobre escravidão. Não dá para entender o Brasil sem entender a escravidão, tudo que significou a escravidão aqui no Brasil, na América como um todo, mas no Brasil a gente precisa entender o que foi a escravidão, a quantidade de pessoas que foram vindas para cá. Algumas estimativas falam em 6 milhões de pessoas só para o Brasil que foram vindas escravizadas pelo tráfico de escravos, retirados da África, vindo para cá. Todo o lucro que dava o comércio de escravos para a Europa, sobretudo para os traficantes de escravos, explorando essa mão de obra, muitas vezes dando mais lucro do que o próprio comércio, e sim com a colônia, né? A escravidão era uma estrutura econômica muito lucrativa para a metrópole. A justiça da própria escravidão, o absurdo que foi a escravidão, eu acho que pode ser algumas questões que podem cair para vocês. A questão dos povos indígenas, também correlacionando esses itens aqui, questões sobre demarcação de terras indígenas, o conflito que há entre quem avança as fronteiras agrícolas contra esses povos indígenas, não só na época da colônia, mas também na época do Império e também recentemente. Às vezes a gente coloca que o conflito da expansão da fronteira agrícola foi só quando os europeus chegaram, mas isso nunca parou, essa expansão sobre os territórios indígenas. Então, uma questão para você poder dar uma olhada na prova. Segundo reinado, estou apostando numa questão sobre o chamado branqueamento da população brasileira, que aconteceu por conta da imigração no segundo reinado. Acho que alguma questão pode cair nesse sentido. Dá uma olhadinha nesse tema. República das oligarquias, estou apostando aí em alguma questão sobre a resistência da população marginalizada contra o domínio das oligarquias na época da República Velha. Aí tem uma gama gigantesca de possibilidades, desde o cangaço, movimentos rurais, canudos, contestado, a questão da revolta da chibata, a revolta da vacina, ou seja, tenentismo, são uma série de questões, mas sobretudo esse foco em como a população começou a fazer uma luta contra o domínio das oligarquias durante a República das Oligarquias. Era Vargas, também estou apostando uma questão sobre Era Vargas. Acho que deve cair alguma questão sobre todo o processo de propaganda que o Vargas criou durante, sobretudo, o Estado Novo, entre 30 até 45, mas sobretudo no Estado Novo, de como é que ele criou uma máquina de propaganda para poder divulgar a imagem do Vargas, criando uma onipresença do Vargas, né, através do rádio, fazendo manifestações. Como é que o Vargas vai se tornar
no imaginário do povo brasileiro, esse grande benfeitor da nação, aquele que que criou o Estado brasileiro. Então, são essas 7 questões aqui da primeira parte sobre história. Tem um outro vídeo que eu vou gravar sobre história ainda com mais 6 dicas. Por que eu acho também que vão cair essas questões aqui, essas 7 questões? É que o Enem tem por tradição colocar essas questões. Desde quando o Enem foi criado, em 98, só aumentou a quantidade de questões relativas a esses temas que estão aqui. Sobretudo entre os anos de 2013 até 2022. E, estranhamente, 2023 não caiu essas questões. Então, elas estão em atraso, entende? Elas faz muito tempo que essas questões não caem. Acho estranho ter esse atraso das questões, né? Ficar tanto tempo sem cair esses assuntos. Eu selecionei esses 7 assuntos para que vocês possam estudar. Se você quiser fazer uma lista de exercícios sobre esses temas, escreva "quero" aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você. Eu vou mandar uma lista de exercícios todos do Enem sobre esses 7 assuntos aqui e você vai dar uma avaliada como é que você está. Se você, durante esse ano, conseguiu se desenvolver bem nesses 7 assuntos. Dá uma olhadinha, escreve "quero" aqui embaixo, eu mando o vídeo, as questões para você. Obrigado, até o próximo vídeo.